Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nessa semana nós lembramos que faz 57 anos que aconteceu o golpe de 64. Essa temporada faz com que muitas opiniões sobre a ditadura acabem povoando as redes sociais e os ambientes de discussão. E é por isso que eu decidi fazer um vídeo analisando uma questão muito importante sobre esse período. Afinal de contas, a ditadura civil-militar brasileira foi uma dita branda? Antes de eu seguir com esse assunto, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.500 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando o projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não esquecer que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo as referências que eu uso aqui, assim como também as minhas redes sociais, como o Instagram, que eu estou fazendo posts diários sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Dita branda. Quantas vezes a gente já não ouviu esse termo em discussões de família, nas redes sociais? E acaba que é um termo que está presente na cabeça de muita gente que tem uma opinião favorável sobre o regime militar, ou mesmo que viveu o período e adora falar que no meu tempo não tinha tudo isso, só era punido quem era bandido ou quem era esquerdista. Essas noções que estão muito mescladas e embrenhadas no senso comum brasileiro. Só que, além dessas discussões, esse termo ganhou uma grande propagação a partir de dois incidentes na história brasileira. O primeiro foi o seu uso num editorial da Folha de São Paulo em 2009, comparando o que estava se tornando o governo de Hugo Chávez na Venezuela com o regime militar. E a Folha foi bem infeliz ao dizer que o Chávez estava fazendo era de fato um caminho para uma ditadura e que nem a nossa ditadura brasileira tinha sido tão ruim assim. Afinal de contas, a gente ainda tinha eleições em algumas localidades e ainda um acesso à justiça, coisa que o Chávez estava começando a quebrar lá na Venezuela. Esse editorial acabou gerando muita repulsa, muitos ataques, afinal de contas era uma certa violação de uma memória de pessoas que foram atacadas pela ditadura. E muita gente, muitas pessoas que foram torturadas, muitas pessoas que pesquisam na área, muita gente de verdade acabou fazendo uma grande oposição a esse editorial. Mas não parou por aí. A gente teve em 2014, no aniversário de 50 anos do golpe de 64, o lançamento do livro do historiador Marco Antônio Villa, chamado Ditadura Brasileira, Democracia Atacada pela Direita e pela Esquerda. Justamente colocando muitas noções de que a ditadura militar não tinha sido tão ruim assim. E, melhor dizendo, que a ditadura brasileira tinha garantido o crescimento econômico, que a ditadura brasileira garantiu uma estabilidade que não foi encontrada em outros países daqui, além de que só poderia ser chamado de fato de ditadura o período entre a assinatura das 5 em 68 até mais ou menos 79. O resto, tipo o governo Figueiredo ou mesmo o governo do Castelo Branco, não poderiam ser chamados de ditadura. E isso é bem problemático. A ditadura brasileira ela vai acabar de uma forma bem pactuada. Muitas pessoas que participaram do lado governista, torturando, atacando, aprisionando, fazendo um monte de coisas, acabaram perdoados na lei da anistia que foi assinada em 79. A ideia de ser uma anistia ampla, geral e restrita era justamente para, enquanto você permitia a volta dos presos políticos, dos refugiados, enfim, você acabava perdoando também torturadores e pessoas que acabaram agindo com bastante autoritarismo. E isso é preocupante, porque nessa aliança que foi feita, nesse pacto que aconteceu entre oposição e ditadura, você teve uma negação de uma construção de uma memória, algo que o Brasil não possui, e isso dá para comparar até com outros países. A gente teve um esquecimento por parte da ditadura. A gente não lembra dos torturados, a gente não lembra dos presos políticos, a gente muitas vezes não lembra direito nem o que aconteceu durante esse período. A memória que fica é muito seletiva, espalhada e subjetiva. E por mais que houve uma grande tentativa de se falar que ditadura nunca mais, vamos lembrar para não cometer esses erros, o que vence no senso comum brasileiro ainda é essa ideia de um país sem crime, ou se mesmo não tinha tortura, e hoje em dia nós temos um discurso negacionista desses crimes e muito que valoriza os feitos do golpe de 64 em direção ao combate ao comunismo no poder. Então é bem interessante como tudo esse senso comum revela uma falta de cultura de memória do que aconteceu no Brasil. E acaba que esses argumentos de que valorizam a ditadura, que colocam ela uma coisa boa, estão bem espalhados e ganham grande força.
É a ideia de que o Brasil crescia 10% ao ano na época do Milagre. É a época que não tinha crime e não tinha corrupção. É a ideia de que os generais mantinham a ordem e faziam o brasileiro ter orgulho de ser brasileiro, fazia a criança cantar o hino, fazia uma educação que a criança respeitava o professor. É umas coisas que envolvem a moral, os bons costumes, noção de ordem e acaba gerando um saudosismo, principalmente em pessoas mais velhas. É muito curioso como funciona esse processo. E além disso, se fala muito quando se salienta os valores da ditadura, da questão da industrialização do Brasil, dos planos de desenvolvimento econômico, do milagre econômico do PIB crescendo 10% ao ano por alguns anos, dessa questão de criação de uma indústria nacional, da soberania dos produtos nacionais. Tem toda essa dinâmica que não se restringe apenas à direita. O próprio governo Lula, lá nos anos 2000, falava que os generais fizeram o que fizeram, mas pelo menos tinham um plano de desenvolvimento para o Brasil. Então vocês percebam que essa cultura da ditadura, de valorizar certos pontos, estava sim presente até por pessoas que foram contra a ditadura, como o próprio Lula. Mas não, gente, não existe tal coisa como dita branda. Por mais que existam argumentos que gostam de salientar as partes boas da ditadura e coisas do tipo, a gente sim teve uma ditadura. Não tem como falar que uma ditadura foi melhor que a outra, foi pior que a outra. Não dá para fazer esses balanços por níveis de mortes, fazer essas questões falando, nossa, a gente poderia estar muito pior. Um regime de arbítrio em que leis são violadas, em que direitos humanos são violados de forma sistemática, em que tem um plano central para você fazer certas coisas e acabar levando vidas, torturando pessoas, censurando, tudo isso são características de um regime autoritário. Então sim, o Brasil foi uma ditadura. A questão, e eu já falei até nesse vídeo aqui, é que a nossa ditadura teve uma preocupação em parecer legítima. A gente no Brasil sempre teve uma cultura legalista que fez com que nós sempre colocássemos nas leis o que a gente ia fazer, a gente sempre tinha um plano geral para fazer determinada coisa, isso desde o Império, e os militares respeitaram isso, pois sabiam que aquela coisa, governos precisam de apoio para se sustentar. E essa aparência de legalidade justamente confeccionava muito apoio de setores empresariais, de forças externas com outros governos. Então, eles tinham essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo que eles colocavam os atos institucionais, eles tinham essa preocupação de parecer um regime democrático, a gente tinha regimes controlados para fazer eleições, a gente tinha apenas 2 partidos políticos, a gente tinha a restrição de eleições para determinadas áreas que eram capitais, você só podia eleger deputados ou senadores, e ainda assim a arena vai ter sempre uma pressão ali para ela ganhar, e depois, no governo Geisel, com os pacotes de abril, vai ter uma legislação para falar que a arena, o partido governista, sempre tem que ter maioria. Assim como também vamos ter mais de 400 mortos, o que a gente conta hoje, porque muito material foi perdido e ainda está sendo pesquisado os que tem. Mais de 3.000 pessoas torturadas, uma censura institucionalizada e muitas outras coisas que a gente está descobrindo agora. Como, por exemplo, massacres indígenas para abrir rodovias. A gente vai ter todo um ataque nas periferias, combate a greves, combate a outras religiões. Vai ter muita pressão. Um regime de arbítrio se caracteriza por isso. Um governo autoritário que vai ferir direitos humanos, que vai agir com muitas restrições democráticas. E sim, o Brasil vai ter isso em sua totalidade. Não como o Marco Antônio Villa coloca, que só depois do AI-5. Já se tinha cassação desde 64. Em 65 a gente só tinha 2 partidos políticos. A gente já tinha censura, a gente já tinha um monte de coisas. E por mais que a gente saliente pontos positivos, isso não muda que a gente foi, sim, uma ditadura. E esses pontos positivos, a gente tem que sempre ver o limite disso e pensar realmente qual a intenção de pessoas, mesmo historiadoras, que estão querendo usar esses argumentos. E é isso, galera. Em um tempo que o governo está querendo, inclusive, valorizar o golpe de 64, que para eles é uma revolução, falando das vantagens de se manter democrático na Guerra Fria frente ao comunismo, a gente tem sim que valorizar uma cultura de memória que lembre os atos que os militares fizeram, assim como vários outros grupos, inclusive civis, que articularam apoio ao regime militar e também fizeram muitas coisas autoritárias no seu regime de poder. A gente tem sim que lembrar dos mortos, dos torturados, dos censurados. A gente tem que lembrar sim de muitas coisas que aconteceram e a gente não pode passar pano lembrando de possíveis coisas boas. A gente não pode simplesmente fazer uma coletânea de coisinhas bonitinhas, de falar de Ponte Rio Niterói enquanto tem gente sendo torturada. Não é assim que funciona.
A maior conquista que a gente vai ter nos últimos tempos é essa possibilidade democrática. E eu não gostaria de ter um governo cheirando o meu cangote, fiscalizando o que eu produzo e eu digo aqui mesmo nesse vídeo. Ou com a possibilidade de eu ser demitido de algum lugar, de eu ser preso, de eu ser torturado. E isso acontecia com frequência, porque era uma ditadura. Galera, vejo vocês na quinta-feira e até mais um Direto do Forno.